Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre alma imortal, a doutrina que inseriu o dualismo grego na leitura da Bíblia. Bem-vindos ao quinto e último vídeo da nossa série sobre as distorções doutrinárias que não encontram sustentação nos textos originais da Bíblia. Ao longo desta jornada, analisamos como o conceito de inferno foi construído por fusões semânticas tardias, como a figura de Satanás foi transmutada de um cargo jurídico para uma entidade metafísica, como o silenciamento feminino se apoiou em interpolações, e como teorias medievais moldaram a expiação penal. Hoje chegamos à raiz antropológica dessas questões, a doutrina da alma imortal. Vamos analisar como a formulação clássica da alma como uma entidade naturalmente separável do corpo aproxima-se muito mais do universo filosófico grego, especialmente do platonismo, do que da antropologia hebraica clássica da Tanar, da Bíblia hebraica. O que muitos leem hoje como bíblico, entre aspas, é, na verdade, uma lente dualista inserida sobre um texto originalmente unitário. Doutrina popular. No imaginário popular brasileiro, a resposta sobre o que ocorre após a morte parece consolidada. A alma desliga-se do corpo para habitar uma dimensão espiritual. Essa percepção sustenta rituais, orações por falecidos e uma vasta produção cultural sobre almas penadas ou entes queridos que observam do céu. A imortalidade natural da alma tornou-se um axioma tão profundo que raramente é questionado como construção histórica. No entanto, do ponto de vista da arqueologia bíblica e da filologia, precisamos perguntar: a Tanar ensina que o ser humano possui uma alma imaterial que sobrevive à dissolução biológica? Ou estamos diante de uma importação conceitual que alterou a percepção do texto original através das traduções? As sociedades bíblicas, a partir do século XIX, desempenharam um papel crucial na padronização do que o leitor, do que você consome. Ao traduzir termos hebraicos complexos por palavras como alma, essas instituições muitas vezes perpetuaram tradições teológicas já influenciadas por séculos de leitura greco-latina. O leitor contemporâneo, ao encontrar o termo alma em sua versão em português, projeta automaticamente o conceito de uma entidade imortal. Mas para compreender o que o autor bíblico pretendia comunicar, precisamos remover essas camadas de interpretação tardia e retornar
ao campo semântico original. Vamos então analisar essa transição conceitual através das quatro camadas técnicas. A camada um, o hebraico. A antropologia unitária. No hebraico bíblico, o ser humano é compreendido como uma unidade psicossomática. Três termos são fundamentais para compreender isso. Nefesh, frequentemente traduzida como alma, refere-se ao ser vivo, à garganta, ao pescoço ou à pessoa inteira. A nefesh não é algo que o homem tem, que o ser humano tem. É o que o ser humano é. Em Ezequiel 18:4, lemos que a nefesh que pecar, essa morrerá. Portanto, na Bíblia hebraica, a nefesh é mortal. Ruach refere-se ao fôlego, vento ou energia vital. É a força que anima a matéria. Neshama, o sopro de vida. Em Gênesis 2:7, o homem torna-se uma nefesh vivente após receber o Neshama. Ele não recebe uma alma, ele passa a ser um ser vivente. Nos textos mais antigos da Tanar, a Bíblia hebraica, a morte é predominantemente descrita como um estado de silêncio e inatividade no Sheol. Estudamos isso no vídeo anterior. Sem a noção de uma consciência imaterial plena, separada do corpo. A esperança escatológica judaica posterior desloca-se para a ressurreição, não para a imortalidade natural da alma. Portanto, ressurreição é diferente de alma imortal, que é diferente de reencarnação. Aqui cabe uma distinção acadêmica. A ressurreição no contexto judaico do segundo templo refere-se à restauração da vida como unidade pela intervenção divina. É diferente da imortalidade da alma, que pressupõe uma sobrevivência natural. E diferente da reencarnação, que pressupõe a transmigração da consciência. Metodologicamente, a ciência analisa a evolução dessas crenças nos manuscritos, sem pretender provar ou negar o fenômeno metafísico em si. Agora vamos para a camada 2, que é o texto grego, a releitura que foi feita pela Septuaginta. O ponto de inflexão ocorre na Septuaginta. Seguindo a linha de Emanuel Tove, entendemos que a Septuaginta não é uma simples corrupção, mas uma tradução complexa em ambiente judaico-helenístico. Ao traduzir nefesh por psique, nefesh, hebraico, psique, grego, o termo hebraico passou a ser lido dentro de categorias gregas. Para um leitor
influenciado por Platão. O psique era imaterial e imperecível. Como David Flusser demonstrou, embora Yehoshua, o Jesus da tradução, estivesse enraizado na matriz semítica, a recepção de suas palavras pelo mundo helenístico grego transformou vida em alma metafísica. Vamos perceber agora a camada 3, que é o latim, que gerou a consolidação dogmática. A Vulgata Latina traduziu psique como anima. Teólogos como Agostinho, influenciados pelo neoplatonismo, e mais tarde Tomás de Aquino, sistematizaram o dualismo. Em 1513, o Quinto Concílio de Latrão dogmatizou a imortalidade da alma. O que era uma categoria filosófica grega tornou-se um dogma cristão obrigatório. Na camada 4, que é o nosso idioma português, o impacto no leitor, o leitor brasileiro, herda esse produto final. Ele lê alma em Mateus 10, 28 e projeta Platão, ignorando que no contexto semítico original, a discussão envolve a preservação da vida diante da soberania divina, e não a anatomia de uma alma imortal. De acordo com a nossa linha do tempo, que eu sempre faço questão de colocar uma linha de tempo cronológica, que ajuda a compreensão, então, cronologicamente, a construção é clara. O século V antes da Era Comum, ou antes de Cristo, se preferir, a Tanar apresenta, Bíblia hebraica apresenta antropologia unitária. A morte como Sheol, local de silêncio. No século IV, antes da Era Comum, Platão formula a imortalidade da alma no Fílon. O século III para II, antes da Era Comum, a Septuaginta introduz o termo psique, na tradução dos textos judaicos. No século I da Era Comum, o Novo Testamento ele reflete a tensão entre a matriz semítica e a terminologia grega. No século IV até o XI da Era Comum, a patrística e escolástica fundem o texto bíblico ao dualismo filosófico. No ano 1513 da Era Comum, ocorre a dogmatização oficial da imortalidade da alma, não do conceito hebraico, semítico, original. Aos líderes e estudiosos, eu proponho uma reflexão honesta. É possível sustentar essa pregação da imortalidade natural da alma, ignorando que ela é uma categoria ausente na antropologia hebraica clássica? Ao utilizar o termo alma para descrever uma
entidade que sobrevive à morte. Pode-se estar reproduzindo uma leitura greco-latina posterior, como se fosse o pensamento original dos profetas, mas não é. O rigor exegético exige que reconheçamos Gênesis 2:7. O homem não tem uma alma. Ele é uma nefesh. O desafio é retornar ao texto sem as lentes do dualismo medieval. Historicamente, a ênfase excessiva na imortalidade da alma e na recompensa pós-morte foi frequentemente utilizada para desvalorizar as condições materiais do presente. Do ponto de vista sociológico, quando o foco da existência real é deslocado para um além metafísico, as demandas por justiça, saúde e dignidade humana nesta vida passam ou podem ser secundarizadas, colocadas em segundo plano. Compreender que a tradição hebraica valoriza a unidade de vida e a justiça no aqui e agora altera a percepção da responsabilidade social e política. A valorização da vida concreta é um imperativo que emerge quando removemos o dualismo que aliena o indivíduo de sua realidade material. E aqui encerramos esta série, analisamos inúmeras, que eu numerei 31 ou mais, porque são mais, né? Distorções que moldaram a religiosidade brasileira desde a construção do inferno até o dualismo da alma. Como James Parks, um catedrático de Oxford, demonstrou, o afastamento da matriz judaica original criou um abismo interpretativo. A minha função como pesquisadora é apontar os manuscritos, esses manuscritos, e filologia e a arqueologia. O leitor não deve terceirizar sua consciência. Pastores e estudiosos devem buscar a crítica textual e o contexto semítico original. A verdade histórica é um convite à liberdade intelectual. Para quem deseja se aprofundar nessas evidências, meu livro, Yehoshua é a Tanar, Paulo é a Septuaginta, Paulo é o anticristo grego, detalha cada um desses manuscritos e inscrições. Busque as fontes originais. Shalom. Até a próxima. Tchau.